Olá, já sabemos que o requisito é a matéria-prima, o elemento fundamental na especificação de um sistema de informação, de um software. Muito bem, então esse requisito ele precisa ser declarado, ser especificado com muita clareza, com precisão e sem ambiguidade, para que todos compreendam exatamente como ele é. Ou seja, é preciso muita atenção nesse processo de especificação dos requisitos. E como é que a gente obtém essas necessidades para poder gerar os requisitos? Conversando com as pessoas, utilizando técnicas de levantamento de dados diversas, que você precisa conhecer cada uma delas, saber quando aplicar e combinar, eventualmente, uma, duas, três, dependendo do projeto, do tamanho das pessoas, para que você possa conduzir aquele levantamento com bastante propriedade. Nós vamos ver algumas técnicas, né? E vamos, em geral, falar um pouquinho sobre elas, estabelecendo quando deve aplicar, as vantagens e as desvantagens. A primeira e mais conhecida técnica são as entrevistas ou as reuniões. Você pode fazer individualmente ou com poucas pessoas, né? Quando é que você deve usar? Sempre que precisar, para qualquer situação que você tenha no início do projeto, no meio, no fim, e sempre também, em geral, combinando com outras técnicas, né? Vantagem da técnica de entrevista. A grande vantagem é que eu tenho flexibilidade. Embora seja importante, eu faça um roteiro, preveja um tempo necessário para aquilo, eu vou ter o roteiro das minhas perguntas. Mas eu tenho a flexibilidade de alterar a ordem, se eu percebo a relevância em função do que a pessoa está me respondendo, de inserir novas perguntas, de eliminar perguntas que eu tinha feito. Então é bastante flexível a condução. Agora, eu tenho que ter preocupações porque o tempo pode ser extrapolado, a pessoa pode falar muito, pode ser prolixa, não ir ao foco, até por medo, por outras questões, enfim, envolver você numa atmosfera que você não demore muito tempo para aquilo. Pode ser que você tenha feito o teu planejamento irreal, ou seja, você precisava de mais tempo com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e teve aquela dificuldade. Então a questão do tempo, e o tempo das pessoas é caro, e você pode ter paralisações, toca o telefone, vem alguém falar, enfim, tem que ter muita concentração nessa utilização. Mas é uma técnica bastante abrangente, usada em vários aspectos. A outra técnica que nós temos é a técnica dos questionários, né? Quando é que você deve aplicar os questionários? Você deve aplicar os questionários quando você tiver um conjunto grande de pessoas envolvidas naquele levantamento. E ou se essas pessoas estiverem fisicamente distantes de você, né? Um país diferente, cidade diferente, estado diferente, né? E o volume elevado também. Então você hoje se usufrui do benefício da internet em que você pode criar formulários online. Mas algumas dificuldades podem acontecer. Você não vai ter controle sobre quando as pessoas vão responder, se elas vão realmente ter clareza no entendimento daquela resposta. Então a técnica de questionário é importante também e deve ser combinado com outras técnicas. A terceira técnica que nós vamos ver hoje é a técnica de brainstorm. O que é brainstorm? Brainstorm, a tradução literal é tempestade de ideias. O que é a tempestade de ideias? Você tem determinados temas para debater, você coloca as pessoas relacionadas àqueles temas juntas e conduz uma reunião planejada, pode ter mais de uma sessão, onde você estabelece os objetivos de cada sessão, horário de início, horário de fim, e a ideia é você colocar temas para que as pessoas discutam as ideias. E assim, uma complementa a ideia da outra e você vai solidificando e formalizando requisitos com mais clareza. Agora, é uma técnica que você precisa ter bastante conhecimento para dominar, porque é uma técnica que você pode se perder ao longo do caminho pela condução, porque vai ter pessoas envolvidas, eventualmente pessoas em áreas que se disputam, então vão brigar, enfim, né? Você vai estar lidando sempre com pessoas e você tem essa possibilidade. Uma outra técnica importante também, bastante usada, é a técnica da prototipagem. Quando é que a gente usa ela? A gente usa ela quando não há muita clareza sobre o que o usuário quer. Então é preciso que ele veja o sistema encarnado, veja a tela do sistema para ele, né, poder não estar num nível de abstração tão alto e consiga realizar o concreto e trazer para si aquela realidade e compreender o que realmente ele precisa. E aí ir interagindo. Então é útil também quando há dúvida sobre o formato da interface, né? Eu tenho essas vantagens de ser um processo em que eu tenho uma interação maior, tratando, já lidando com uma coisa concreta, real, não é um diagrama, é uma tela de um sistema que ele vai usar,
né, que vai ser modificada pouco, eventualmente, até chegar à versão final. Agora, eu tenho desvantagens também, porque pode ser que eu leve muito tempo gerando aquilo ali, pode ser que o usuário não saiba se expressar com clareza, mesmo vendo aquilo, consome bastante dinheiro e bastante tempo essa técnica, então ela tem que ser usada com muita qualificação. Existem ainda as técnicas de observação, que são técnicas onde o analista de sistema, o profissional, seja quem for, ele vai até o ambiente de trabalho das pessoas para fazer algumas observações relevantes. A etnografia, que é a primeira delas, a ideia é você ver aspectos sociais da pessoa, o envolvimento e cooperação delas no trabalho. A gente sabe que nos processos hoje, as pessoas têm que interagir, né? Quanto menos elas interagem, pior é para a comunicação na empresa e, consequentemente, problemas podem acontecer. Então, a etnografia, ela visa observar se aquela equipe é coesa e trabalha bem no sentido de cooperação. Então, esse é o ponto que a gente deve observar sobre ela. Agora, ela é uma técnica cara, porque você dispõe o tempo, ela pode constranger aqueles usuários que vão estar sendo observados e eventualmente não vão se comportar com a naturalidade. Você pode ter os constrangimentos das paralisações, um telefonema, alguém que chama para uma reunião, pode ir, pode voltar, que seja difícil também conciliar com os horários dos teus usuários. A observação direta é uma outra técnica também que é usada, que é onde você vai observar uma pessoa trabalhando, não necessariamente sobre o aspecto de cooperação, mas sobre o conhecimento dela, sobre como é que ela conduz, como é que ela se comporta, mas sem visar a visão de interacional, visando observar como ela trabalha para você ver se aquele processo efetivamente está otimizado, está bem feito, está com clareza. Agora, eu uso uma técnica só? Não, eu vou ter que escolher as técnicas em conformidade com a necessidade. Vou ter que planejar quais que eu vou ter que utilizar. Para cada uma eu vou ter que estabelecer o tempo de duração, a técnica que eu vou usar, como é que eu vou usar aquela técnica, os usuários que vão estar envolvidos. Você tem toda uma parte de comunicação prévia, onde eu estabeleço como é que vai ser o trabalho para que eu consiga fazer o levantamento de dados. E importante é que tudo que for realizado nessas técnicas de levantamento deve ser muito bem documentado. Preferencialmente, se puder, se for viável, gravar, pedindo licença, obviamente, filmar, se for o caso, determinados aspectos importantes, para que você consiga ter a todo momento, ir e voltar naquele registro para poder fazer, né, os objetivos. E a principal finalidade disso tudo, lembrando, o que é? É entender das pessoas o que elas precisam que o sistema faça, e a partir daí, declarar os requisitos que o sistema precisa ter com clareza, sem ambiguidade e com qualidade. Lembrando a você que requisitos mudam. Não tenha a ilusão de que você vai desenvolver uma semana de trabalho que seja, não vou nem a tamanhos maiores, de que você faz um levantamento de dados, pode ser que na semana seguinte haja uma mudança no requisito. Você usou as técnicas certas, você definiu o requisito corretamente, está tudo certo. O problema é que a dinâmica do mundo, o contexto da empresa, né, organizacional, acontecem mudanças e afetam os requisitos daquele sistema eventualmente. E a gente tem que ter técnicas também de conduzir essas alterações de requisitos de uma forma inteligente, de uma forma organizada na empresa, para que não se perca no levantamento. Então é importante, o levantamento é a base de tudo, uma vez que o requisito é a base de toda a definição de como vai ser um sistema.